Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui é a professora Rosane, vou estar dando uma explicada para vocês no assunto de química lá. Então, qual é o assunto que vocês vão ver, tá? Sobre funções químicas que se relacionam com os sais, as bases, os ácidos e os óxidos. Os elementos que mais vocês vão ver é os ácidos e as bases, tá? Então, nós temos definição do que é função química. Então, função química é aquilo que a gente dá um nome a um conjunto de compostos que apresenta a mesma característica físico-química, tá? Então, dentro disso se relaciona com essa característica os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Então, o primeiro que nós vamos estar começando a falar ali são os ácidos, tá? Então, eles têm a característica, são substâncias que em solução aquosa, eles modificam, eles sofrem uma ionização e com essa ionização, há a liberação dos cátions, que são os H+, tá? Quais as características gerais dos ácidos? Então, eles apresentam sabor azedo, eles desidratam a matéria orgânica, deixam incolor a solução alcoólica de fenolfitalina, tá? E neutralizam bases formando sal e água. Então, nós temos ali as características de uma reação química dentro dos ácidos, tá? Então, toda substância que é um ácido, ele libera toda substância que é um ácido, em água ele libera um íon H+. Então, nesse caso ali, nós temos HCl, então nós temos hidrogênio e cloro, tá? Ácido clorídrico, se não me falha a memória, mais H2O. Nesse caso, ele vai liberar um H da presença da água, então solução aquosa, e esse H vai sofrer reação e se juntar com HCl. O mesmo acontece ali, eu tenho ácido sulfúrico, H2SO4, então eu tenho hidrogênio, 2 moléculas de hidrogênio, mais 2 moléculas de água, 2 H2O. Então, essa molécula H2O, tá? E mais o H de lá, elas vão se juntar. Então, esse é o processo dos ácidos, tá? Então, a presença dos ácidos vai ter esse H+. É uma característica primordial para os ácidos. Os ácidos, eles têm uma característica, tá? Quanto à presença ou ausência de óxidos, de oxigênios. Eu estou entrando em óxidos, mas de oxigênio. Então, quando tem a presença de oxigênio, da letra O de oxigênio, eles são chamados de oxiácidos. Então, por exemplo, ali, oxiácido, H2SO4, ácido sulfúrico, tá? Então, tem a presença do O. H3PO4, a presença do O, tá? Então, para ser um oxiácido, tem que estar a presença do oxigênio. Consequentemente, quando não tem a presença do oxigênio, ele é chamado de hidrácido, tá? Então, por exemplo, HCl não tem O. H2S não tem O, HBr, tá? Não tem a presença do oxigênio, então ele é chamado de hidrácido. Observe, para ele ser chamado de ácido, eles têm todos esses elementos que eu citei ali anteriormente, e ali no slide, ele tem a presença do H. Também temos a seguinte característica para os ácidos, tá? Quanto ao número de hidrogênio. Então, quando aparece só uma letra H, HCl, HI, HF, nesse caso, ele é chamado de monoácido. Quando é H2, tá? Ele é diácido. Quando tem H3 no elemento, que nem H3PO4, é triácido. Quando tem H4P2O7, que nesse caso, ele vai ter o H, vai ter 4H, então ele vai ser tetraácido. Um outro elemento que a gente pode falar, uma outra característica, então, dentro das funções ali que a gente tem, são as bases, tá? As bases, o que acontece? Em presença da água, ela sofre dissociação iônica, então uma separação liberando o único tipo de ânion, que é o OH. A base é o H+, o ácido é H+, a base é o OH. Esse OH ele é chamado de hidroxila, tá? O que acontece? Esses hidróxidos, tá, como a soda cáustica, podem ser corrosivos, tá, como os ácidos, provocando queimaduras externas e internas. Então, esse OH, essa hidroxila, dependendo da quantidade que há à disposição, ela pode ser fatal ou causar acidentes.
Característica das bases, tá? Então, ela tem sabor adstringente, daquela sensação que amarra a boca, tá? Conduz bem a eletricidade. Quando estão em solução, elas fazem a alteração da cor dos indicadores ácidos e base também. O que acontece? As bases, elas reagem com os ácidos e a reação desses ácidos das bases vai produzir um sal mais a água, tá? Por exemplo, se eu colocar o ácido sulfúrico, a soda cáustica, elas reagem e formam o sulfeto de sódio na reação e aí vai sobrar um pouquinho de água, tá? As hidroxilas, as bases, elas são classificadas conforme o número de hidroxila, de OH, O oxigênio, H hidrogênio. Quando eu tenho só um OH, é monobase. Quando eu tenho dibase, ali por exemplo, COH2, aquele 2 significa que é duas bases, então duas hidroxilas, o mais correto, é dibase. Quando eu tenho o alumínio ali, AlOH3, então eu tenho 3 do lado do OH, ele é uma tribase, PbOH4. Do lado do OH eu tenho um 4, então nesse caso vai ser uma tetrabase. Quando nós temos substâncias, elas são classificadas em ácidas ou básicas, tá? Então, de 0 a 7, vamos dizer de 6,9 ali, 7 é uma solução neutra, ele é ácido. De 7 a 14 é básico, tá? Então, quanto mais perto do 0, mais ácido. Quanto mais perto do 14, mais básico. Então, aí a gente pode citar que as substâncias, elas têm uma escala de pH. Por exemplo, o ácido clorídrico, tá? O limão, por exemplo, o pH do limão é 2, ele é ácido. O pH do vinagre é 2,4, ele é ácido, tá? Porque vocês imaginem que vai de 0 a 7, então quanto mais perto do 0, mais ácido, mais azedo ele é. Agora, por exemplo, a água sanitária ela é básica, tá? Então, quanto mais perto do 14 ali, mais básico. O alvejante, 2,6. Sabonete, o pH dele, em alguns, tem o pH 10, tá? Aí, a gente pode ver que quanto mais perto de 0 a 7, mais ácido, 7 é neutro, e acima de 7 a gente chama de alcalino. Então, quanto mais perto do vermelho ali, mais ácido. Quanto mais perto do azul, mais alcalino ou neutro. Alcalino, tá? Não neutro, neutro é no meio. Além desses outros ali, quando a gente tem a reação do ácido e da base, a gente ocorre o surgimento de alguns sais, tá? Então, o sal é todo composto que em água dissocia, libera então um cátion diferente de H+, e um ânon diferente de OH. Então, essa reação de um ácido com a base recebe o nome de neutralização ou salinificação. Então, ali nós temos ácido mais base, ocorre uma reação, vai sobrar água, sal e água. Então, por exemplo, nós temos o ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, que é o HCl mais NaOH, vai formar o cloreto de sódio, ou popularmente sal de cozinha, mais molécula de água, tá? Então, ocorre uma neutralização. Então, os sais, eles têm classificações, tá? Então, eles podem ser classificados com a presença de oxigênio, tá? Os sais, eles têm dois grupos, então, os oxigenados e não oxigenados. Por exemplo, o sulfato de potássio, tá? Nesse caso, tem o O, é oxigenado. Carbonato de cálcio, CaA, que é cálcio, CO3. Tem o O de oxigênio, oxigenado. Quando não tem a presença do O, no caso cloreto de sódio, NaCl, tá? Ele é não oxigenado. Iodeto de cálcio, CaI2. Nesse caso, não tem oxigênio, então não é oxigenado. Por exemplo, sais muito importantes para nós, bicarbonato de sódio, tá? Então, ele é um pó branco que perde CO2, gás carbônico, com facilidade, então ele faz a efervescência, tá? Ele é usado como antiácido estomacal, fermento químico e nos extintores de incêndio. Então, através dessa reação que tem ali descrita ali embaixo, então ele vai fazer esse processo ali que ele é utilizado, tá? Sais outro sal importante, o cloreto de amônia, NH4Cl, tá? Ou sal amoníaco, como diz o pessoal, sal amoníaco, tá?
É um sólido granulado, obtido do líquido amoniacal, tá? Das fábricas de gás. O uso na fabricação de pilhas secas, na soldagem, na galvanização de ferro e na fabricação de tecidos, tá? Então, ele tem essa importância. Tem muitas pessoas que usam o sal amoníaco quando vão fazer bolachas caseiras também, tá? Porque ele libera, ele faz com que a bolacha cresça de forma um pouquinho diferente do que o fermento. Os óxidos, tá? É um composto binário oxigenado, quer dizer, tem a presença de oxigênio, no qual o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, tá? Então, esse daqui é um resumo do que vocês vão ter lá no material de suporte de vocês. Desejo a todos um bom dia, espero que tenham gostado e até a próxima!